ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito, então vem, ó Espírito de Deus, quero ser teu Senhor. Seja bem-vindo você então que começa a acompanhar a nossa live, mais uma live, né? Semana passada o Padre também estava aqui conosco, falando um pouco sobre educação. E agora nós falaremos sobre Quaresma. Então vai compartilhando a live, chamando os seus amigos para participar com a gente. E qual que é a sua dúvida sobre Quaresma? Como nós devemos viver a Quaresma? O que Deus nos pede para viver esse tempo de Quaresma? O que é o tempo de Quaresma? Tá fora de moda a Quaresma? Tá fora de moda a Quaresma? Ainda é moda viver a Quaresma ou era só para os nossos avós, Padre? Sei não, vamos ver. O Padre vai responder pra gente todas essas dúvidas. Então, já compartilha aí com seus amigos, chame os seus amigos e vai pensando qual é a sua dúvida. E vai cantando com a gente Juventude Fiel, quero ser. Juventude fiel, quero ser. Dá-me tua graça, dá-me teu vigor. Quero teu amor, quero teu poder. Juventude fiel, quero ser. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus. Quero ser teu Senhor, teu Senhor. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus. Quero ser teu Senhor. Oh, oh. Juventude fiel, quero ser. Juventude fiel, quero ser. Juventude fiel, quero ser. Dá-me tua graça. Canta com a gente, você que tá aí, ó. Dá-me teu vigor, quero teu amor. Quero teu amor, quero teu poder. Juventude fiel, quero ser. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus. Quero ser teu Senhor, só teu Senhor. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus. Quero ser teu Senhor. E você que está online, que está nos acompanhando já, que está cantando com a gente, vai, linka o seu amigo, o seu irmão, o seu colega, chama eles aí para assistir, para viver conosco esse momento onde nós vamos meditar sobre a Quaresma na nossa juventude, né, Amanda? Vale a pena pensar um pouquinho. O que é Quaresma? Ela tá na moda? Vale a pena viver ou não? É uma chatice? O que é isso então? Vamos lá? Chama aí o teu amigo. Vamos participar desse momento junto, né? Vamos lá. Vamos ser Juventude Fiel junto com a gente. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus. Quero ser teu Senhor. Então, muito boa noite para você que está aí nos acompanha, para você que vai assistir depois também. E hoje nós vamos falar sobre Quaresma. Então, o que é Quaresma? O que é Quaresma? Tá falando francês, ó. É que eu já quero ser enviada na França, né? Fazendo meu quiz. Bom, então o que é Quaresma para você? Como nós jovens devemos viver a Quaresma? Porque pelo menos meus amigos, né? A gente vive o carnaval, né? A gente tem toda aquela festa, aquela agitação. E daí, de repente, entra num tempo onde
fazer uma abstinência de alguma coisa, ficar sem comer. A maioria dos meus amigos, padre, isso é sério, a maioria dos meus amigos estava sem beber na quaresma. Aí ficava sem beber nada alcoólico, nenhuma bebida alcoólica na quaresma. Chegava no final da quaresma, a gente ia comemorar na Páscoa. Aí bebia, a gente bebia tudo que não bebeu na quaresma. Ah, entendi. E a gente quer saber o que é quaresma, o que é esse tempo de quaresma. A gente deve só fazer uma abstinência de alguma comida, da bebida para quem bebe? O que é esse tempo? E, além de tudo, o que é essa falta dessa comida, a gente não comer, vai trazer de bem pra gente? É só um tempo que a gente deve ofertar para Deus? Ou tem algum significado a gente se abster de alguma alimentação para nós? O que é isso, padre? Eu acho que a primeira coisa é a gente ver um pouquinho qual é o sentido da quaresma, o que ela quer dizer, porque senão a gente liga, o que é muito comum e muito frequente, direto a quaresma em abstinência, que é verdade, mas que não é o todo. A gente precisa entender o porquê dessa abstinência, né? E a primeira coisa é saber que a quaresma, ela nos remete a duas coisas. A primeira coisa, lá no Antigo Testamento, a saída do povo do Egito. O povo vivia uma escravidão, e eles saem e caminham durante 40 anos. Então os 40 dias da quaresma vão fazer memória, em primeiro lugar, a esses 40 anos que o povo caminhou rumo à libertação. Então é um tempo de saída, é um tempo de preparação para a libertação. Primeira coisa que a gente já entende, porque evoca essa saída. Deus foi e falou com o povo, eu quero o meu povo livre. Certo. Então a quaresma é um tempo de liberdade. Só que para chegar à liberdade, eu preciso purificar. Eu preciso me abster, e aí eu vou entender. Mas só antes, a gente precisa evocar uma outra coisa, porque a quaresma também liga aos 40 dias que Jesus passou no deserto, onde ele jejuou e teve fome e foi tentado por Satanás. E a gente vai entender também que Jesus foi o primeiro a jejuar nesse sentido de assumir a libertação como resposta às tentações do demônio. E a quaresma faz justamente esse sentido de um tempo onde eu me purifico para ganhar a liberdade e me ser livre, especialmente de Satanás. Então não é uma liberdade onde eu vou fazer tudo o que eu quero. É o contrário, então. Porque se o que a gente entende por liberdade, muitas vezes, é a gente fazer o que a gente quer. Então comer o tanto que a gente quiser, beber o tanto que a gente quiser, eu escolhi a minha vida, me diz que é uma liberdade. Então a quaresma não é um tempo dessa liberdade? Que liberdade é essa? É um tempo da liberdade que nos vem do uso da nossa inteligência de verdade e da nossa vontade. Porque eu queria te perguntar uma coisa. Ai, meu Deus, não tá no script, isso aí que não padre. Quando você come tudo que você quiser, tudo que está na sua frente, você está sendo realmente livre? Não, eu tô sendo muito gordinha. Na verdade, quando a gente faz tudo que a gente tem vontade, essa vontade que na verdade é um impulso, que não é a verdadeira vontade, o uso da razão, mas que é um impulso, um desejo simplesmente, eu não estou sendo realmente livre. Eu estou sendo impulsionado, condicionado a um apetite, que pode ser bom ou ruim. Se eu tenho vontade de comer todas as balas que estão na minha frente, eu não estou sendo realmente livre. A liberdade humana, ela é resultado do uso da minha inteligência, da minha cachola, quando eu falo, isso aqui é um bem para mim. Então eu conheci, essa bala é boa para comer, mas eu não sou feito, por exemplo, para comer veneno de rato. Eu conheço pela minha inteligência que isso não é bom para mim. E pela minha vontade, eu adiro a isso. Eu digo, sim, isso aqui é um bem, eu vou fazer, ou não, isso não é um bem, eu não vou fazer. Eu tomo a decisão. A minha vontade é essa decisão. Eu só vou dar uma olhada aqui no meu celular, mas a minha vontade é uma decisão por aquilo que eu reconheci que é o bem. Eu estou olhando aqui no meu celular para acolher a Aline Azevedo, a Noêmia e a Zilmara de Guarulhos, que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Então, retomando, a liberdade é um uso da minha inteligência e da minha vontade. Quando eu digo isso é um bem ou isso é um mal, então eu vou fazer ou vou deixar de fazer. Certo. Quando eu sigo um impulso, na verdade eu não estou sendo livre, eu estou simplesmente seguindo um impulso. E isso não é propriamente humano. Um animal segue um impulso. O cachorro que vê a lata de ração e vai lá e come, ele está seguindo um impulso.
Então, muitas vezes nós nomeamos liberdade aquilo que é somente seguir um impulso, uma espontaneidade, vamos dizer assim. Mas não é uma verdadeira liberdade. Entendi. A gente está começando a entender o que é essa quaresma agora, hein? Então seja bem-vindo você que começou a nos acompanhar agora. Compartilhe aí a nossa live na sua página, convide os seus amigos para assistir junto com você. Chega mais. Curta, comente, coloque aí qual é a sua dúvida sobre quaresma, o que é o tempo de quaresma. Nós então acabamos de descobrir, acabamos de começar a entender a quaresma e nós entendemos que então a quaresma é um tempo de nós descobrirmos a nossa verdadeira liberdade, a liberdade em Deus, aquela liberdade que vem de Deus. Então, escolher somente pelo aquilo que é bom verdadeiramente para o homem, certo? Certo. Acabamos de descobrir isso então. Então, na quaresma é um tempo da gente descobrir a nossa liberdade em Deus, aquilo que nos faz bem mesmo, né? Sim. Mas vamos lá, a quaresma ela tá fora de moda, porque minha avó, meus tios mais velhos, eles faziam isso, né? Ficavam se abstinham de alguma alimentação. Eu lembro que a minha avó não comia carne nenhuma sexta-feira do ano, ela nunca comeu carne. E aí na quaresma ela não comia nenhum dia da quaresma, uns 40 dias. Mas não é fora de moda? Hoje em dia, nós jovens, nós temos que fazer, e o que é a penitência que nós precisamos fazer? Para que serve essa penitência, essa abster de alguma alimentação? Isso é preciso fazer na quaresma, padre? Sim, só para a gente entender por que talvez a quaresma esteja fora de moda. Porque hoje as relações verdadeiras, o amor verdadeiro está fora de moda. Porque o que é o amor? É justamente fazer uso da minha liberdade e me decidir pelo outro. Deus se decidiu por mim e na minha quaresma eu vou me decidir pelo bem que Deus quer me dar. Então essa primeira coisa, a quaresma não está fora de moda por causa da abstinência, mas ela parece estar fora de moda quando a gente não entende, porque a gente não sabe mais o que é amar, a gente não sabe mais o que é ser livre de verdade. Então eu vou esquecendo, porque para ser livre de verdade e viver a minha quaresma, eu preciso abrir mão de mim para acolher um outro que quer o meu bem. E é justamente o sentido verdadeiro da quaresma, que é um sentido de relação, de amor com Deus, que sonha o que é melhor para mim. Veja, para o povo sair do Egito e alcançar a liberdade, sair da escravidão, eles precisaram reconhecer, é live, vocês estão ouvindo o sino? É ao vivo, gente, é ao vivo. O povo da comunidade de vida vai rezar, para vocês verem que a gente está ao vivo, a gente não está te enganando. Aqui em casa, inclusive. Aqui em casa, inclusive. Agora de pouco alguém tentou abrir a porta, a gente está aqui no mó live. Mas assim, eu estava dizendo que justamente para o povo sair do Egito, ele precisou escutar a voz de Deus e falar, esse Deus quer me ver livre e eu quero ir. Então, do mesmo modo, Jesus, ele foi para o deserto guiado pelo Espírito porque ele sabia que o Pai tinha algo melhor para ele. E ele foi capaz de assumir o jejum e assumir todas as renúncias e mesmo recusar os bens que Satanás propunha para ele como tentação, diante da carência que ele vivia, da abstinência que ele vivia, ele soube renunciar a tudo isso porque ele acreditava que o Pai tinha algo de melhor para ele. Então a quaresma é um tempo de abstinência, que pode parecer fora de moda, mas para quem vive no sentido verdadeiro, sabe que é por causa do amor. É porque eu amo Deus e sei que Ele tem o melhor para mim, que eu abro mão da comida que eu gosto mais, que eu abro mão do chocolate, do dinheirinho a mais, ou da bebida, do álcool, de qualquer coisa que eu goste muito e que talvez esteja no excesso, eu abro mão, eu me tiro do centro, porque existe alguém que é maior que eu e que tem um bem muito bom para mim. E eu abro mão do meu bem para assumir esse bem. Por amor, então. Por amor. Então, por amor, nós fazemos essa abstinência da quaresma. E depois que acaba a quaresma, então, fiz lá de bebida, né? Sou uma pessoa que gosta de beber, uma cervejinha, é um exemplo, tá? É só um exemplo. Gosto de beber, então fiz de bebida. Daí no final da quaresma, eu tô liberada, eu posso beber o tanto que eu quiser. Mas se eu beber tanto que eu quiser, vai surtir algum efeito? Eu não corro o risco de talvez voltar aos mesmos hábitos que anteriores? Então, na verdade, o que acontece? Depois da quaresma, qual é o sentido da quaresma? Quando eu vivo essa abstinência de mim, abrir mão de mim mesmo, para colocar o outro na minha frente e amar mais, na verdade, a tendência é eu aprender a fazer isso frequentemente. Então, a quaresma ela tem que surgir um efeito em mim. Eu preciso saber amar mais naturalmente.
Então, a partir da quaresma, o natural é que esse exercício me equilibre. E que eu não tenha mais necessidade de beber tanto ou de comer tanto chocolate, eu vou saber comer com mais equilíbrio, beber com mais equilíbrio. Eu não gosto de chocolate não, viu, gente? Imagina. Então eu vivo uma conversão, não tem Uma conversão. A quaresma é justamente uma conversão. Eu tenho que sair dali melhor. Justamente porque no final dela o que a gente vive? O que nós chamamos de Páscoa. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, nós acreditamos que a quaresma nos prepara para que a graça de Cristo modifique o nosso ser. Então, o nosso esforço é uma ajuda, uma colaboração para que Cristo transforme algo em nós. Algo que precisa ser convertido. Certo. Então, a intenção depois da quaresma é a gente ficar mais santo, né, Fábio? É essa a intenção. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma quaresma que eu já fiz. Eu gosto muito de comer. E eu sempre fui muito guloso. Muito, eu sempre gostei. Teve um ano que eu fiz de quaresma, eu inverti a minha maneira de comer, porque eu comia com a mão direita, eu sou destro. E eu percebi que eu podia fazer um monte de coisa e não surtia efeito nenhum, porque eu comia que nem um doido, em 5 minutos eu já tinha acabado a minha comida. Aí o que eu fui fazer? Bom, se não surte efeito nenhum, comer menos não adianta, eu fico desesperado, depois eu como tudo, eu vou fazer alguma coisa inteligente. Eu troquei e comecei a comer com a mão esquerda. No começo era um desastre, porque eu demorava... Farofa pra tudo gostar. Pois é, espalhava tudo. Mas foi surgindo efeito. Eu fui aprendendo a comer com mais moderação. Né? Certo. Então, tem isso. Mas a abstinência não é o único foco. O jejum, a comida, a bebida, não é o único foco. O primeiro foco que a igreja nos convida a meditar na quaresma é a oração. A oração porque para nos tirar, do centro, nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Né? Isso é um exercício dificultoso que só vai acontecer de verdade com a graça de Deus. Então a quaresma é um tempo de, em primeiro lugar, nos voltarmos mais para Deus, colocá-lo no centro das nossas vidas. Então rezar mais, confiar mais em Deus, buscar mais a graça dele. Justamente o meu esforço não é que eu consigo na minha medida, mas porque a minha força vem de um outro. Então, o primeiro passo é a oração. E como é essa oração? Eu preciso me aproximar de Deus Pai, eu preciso me aproximar de Jesus. Qual é o foco da minha oração? Qual precisa ser o foco? Eu preciso rezar com Nossa Senhora. Tem muita gente que na quaresma reza um terço a mais, né? Já reza um ou não reza um nenhum e começa a rezar um. É de Nossa Senhora. Qual é essa oração? Como precisa ser vivida essa oração na quaresma? A oração precisa ser vivida da maneira naquilo que você precisa melhorar. Então, se você de repente não tem um encontro muito frequente com o Pai, se você tem dificuldade de ver a pessoa do Pai, de Deus como um Pai que te ama, que te perdoa, que te acolhe, você pode concentrar a sua oração durante a quaresma na pessoa do Pai, da mesma maneira na pessoa do Filho ou do Espírito ou com Nossa Senhora. Né? Então é um bom exercício perceber, nossa, talvez eu tenha dificuldade de perceber que Deus me ama como um pai, que eu sou acolhido, então eu vou rezar mais com a pessoa do Pai e assim por diante. Certo. Então nós descobrimos aí que na quaresma a gente precisa fazer então ter um aprofundamento na nossa oração, ver uma intimidade com Cristo, com Deus, por qual via for necessário para a nossa conversão. Justamente porque, só para te cortar e completar, justamente porque a quaresma é uma relação. Se eu não tenho oração, os meus esforços vão ser inúteis. Que daí isso vai me sustentar a fazer o meu jejum, sim, certo? Com certeza. E aí também tem uma coisa que normalmente as pessoas vivem na quaresma, que é um tempo de fazer boa ação, né? Então as pessoas fazem obra de caridade, visitam lugares, né? Com pessoas que vivem uma dificuldade na sua vida financeira, de fome, passam fome, visitam morador de rua, asilo, orfanato. Tem muitos amigos meus que na quaresma eles fazem essas obras. E é preciso fazer na quaresma isso? E para que elas servem? O que elas são? Qual é o foco disso? Então, justamente, nosso sentido de quaresma é a nossa relação com Deus. Por amor a Ele, eu abro mão de mim. E o Senhor mesmo, na sua sabedoria, ligou o amor a Ele ao amor ao próximo. Então, fatalmente, quando eu faço obras de caridade, eu estou amando Deus que está presente no próximo. Então, a quaresma, para portar os seus frutos verdadeiros, ela precisa me tirar concretamente de mim mesmo.
E qual é a garantia de que eu saí de mim, que eu não estou fechado em mim, que eu não estou sendo um cara egoísta? Porque veja, eu posso rezar só para mim. Sim. Pelo meu bem, porque eu sei que isso é bom para mim, etc. Eu não devo buscar a oração só por mim, mas eu corro esse risco. Eu posso jejuar para mim, dizer, eu preciso me tornar um cara melhor, eu preciso vencer os meus limites, eu posso jejuar só para mim. Mas fazer o bem concretamente é uma certeza mais garantida de que eu estou saindo de mim, que eu não estou no centro, de que eu posso colocar o outro na minha frente. Então eu vou dar atenção para uma pessoa abandonada. Por exemplo, eu já fui algumas quaresmas no lar de velhinhos. Eu já visitei o Boldrini. Então são lugares onde as pessoas estão vivendo um sofrimento. Eu vou ceder um pouco do meu tempo, da minha atenção. E a esmola precisa ter esse sentido também, né? Que ela entra nesse sentido. A esmola ou a obra de caridade é eu tirar algo de mim, ou do meu tempo, ou do meu material financeiramente, para ceder a um outro que precisa de mim. Mas lógico que eu não posso fazer isso com um sentido de me engrandecer, porque senão não está adiantando nada. É por isso que na verdade a gente precisa das três coisas. Eu preciso da oração, que vai garantir o espírito da coisa. É para Deus que eu faço. Eu preciso do jejum, que é a abertura de mim mesmo, sair de mim, perder algo para mim, e a esmola ou obra de caridade, onde eu coloco o outro no centro. É as três coisas juntas que vão garantir o espírito da verdadeira quaresma, a relação com o Senhor. Muito bem. Eu só estou pensando aqui, qual vai ser minha obra de caridade dessa quaresma? Eu já comecei a pensar, então. Eu lembro que teve uma quaresma também que eu vivi, em que um padre me direcionou, né, me orientou, que eu gosto muito de frango, né, porque eu comi frango a quaresma inteira. E aí no final eu tinha que comprar não sei quantos quilos de frango e dar para uma obra de caridade. Foi bem interessante a experiência. Qual foi o fruto que você colheu? Nossa, padre, deixa eu ver se essa pergunta estava aqui. Não estava, eu peguei ela de surpresa. Opa, agora a gente precisa pensar, padre. Não, mas o jejum pra mim do frango foi realmente eu perceber, nessa quaresma em específico, foi eu perceber que existem coisas que valem a pena eu abrir mão, que não vão fazer tanta falta. Então parecia assim que era um absurdo, eu gosto tanto que era um absurdo eu ficar sem comer. Mas na hora quando eu fiquei sem comer, quando eu consegui dizer não, né, por Deus, não por mim, não pelas minhas forças, eu comecei a perceber, nossa, tem tantas coisas na minha vida que eu posso dizer não e não vai me fazer falta, não tá me fazendo tão feliz assim. E quando eu olhei, né, aquelas pessoas que eram famílias carentes, né, recebendo, né, a mistura que eles não tinham, aí eu tive muita certeza de que vale realmente a pena eu dizer não a muitas coisas para um bem do outro também. Porque justamente o ser humano é um ser que nasceu para amar, para imitar Deus, e que se realiza na doação dele mesmo. E é por isso que a quaresma, o sentido dela é a relação. Porque é na relação, na doação de mim que eu me realizo. Então quando eu vou vivendo uma quaresma no espírito verdadeiro e eu vou saindo do centro e eu vou colocando o outro, eu vou percebendo justamente isso. É o maior fruto da quaresma. De que a realização do meu ser não está em trazer tudo para mim, em reter as coisas para mim, mas me doar, em sair de mim. Né? Então, essa é uma grande dica. A quaresma é um tempo de relação, né? E é isso. Muito bem. Descobrimos aí então um tripé da quaresma, se se pode dizer assim, né? Onde nós precisamos pensar. Já pensou qual vai ser seu jejum? Qual vai ser a abstinência do que você vai fazer por Deus? Já pensou qual vai ser a sua oração, o tempo a mais que você vai dar para Deus e também a sua esmola, aquilo que você precisa tirar de você para dar para o outro? Faça essa experiência que é muito importante para a nossa conversão, que nós descobrimos aqui hoje para que serve a quaresma, para nos converter também, né? Vivendo isso, a gente caminha rumo à liberdade de ser filho de Deus, que é amar. E ser feliz. E ser feliz. Muito bem. Bom, então agora eu quero dar uns recados para vocês. Primeiro, convido vocês para participar conosco toda quinta-feira, às 20 horas, aqui na nossa casa. Nós temos o nosso grupo de oração Juventude Fiel,
que ele também é transmitido, então você pode participar da onde você estiver. Aqui nessa página /Projeto Juventude Fiel, nós transmitimos nosso grupo de oração toda quinta-feira às 8 horas da noite. Então, aonde você estiver, mas se você estiver perto, você pode vir aqui em casa e participar conosco ao vivo aqui, isso aí. Que é muito bom, muito legal, é um lugar onde nós geramos, queremos, desejamos viver a geração Juventude Fiel. Né? E por último, nós queremos dizer que toda terça-feira nós teremos a nossa live de sempre. Toda terça-feira às 22 horas acontece a nossa live aqui no canal. Cada dia com um assunto diferente, com um assunto novo, um tema diferente, um tema para nós jovens aprendermos a ser geração Juventude Fiel. Então eu te convido a convidar os seus amigos, a sempre estar aí ligado na nossa página para saber do que nós vamos falar e sugira aí seu tema, o que você gostaria de escutar nós falando. Tanto nós, jovens do Projeto Juventude Fiel, o Padre Luiz também está aqui para nos dar um apoio. Eu sou jovem, né? É jovem também, mas já é senhor pela autoridade, pela autoridade. Então deixa aí também o seu recado. Sobre o que você gostaria de escutar, e na próxima terça-feira nós já temos um tema. Descobrimos aqui sobre Quaresma. Eu vou pensar qual vai ser a minha penitência, e aí na semana que vem, na terça-feira às 22, teremos alguns jovens do projeto. A gente vai partilhar a nossa penitência de Quaresma. Legal. Vamos conversar como que nós estamos vivendo, quais são as nossas dificuldades, que nem sempre é tão fácil assim. Quando a gente cai, o que a gente faz, e vamos partilhar um pouquinho aí como está sendo a nossa Quaresma. Então, já convido você para estar ligado na nossa página, terça-feira que vem, às 22 horas, certo? Foi uma alegria estar aqui com vocês, partilhar um pouco da sabedoria, né, do Padre também, e daquilo que enriqueceu o nosso coração para sermos geração Juventude Fiel. Agora eu vou pedir para o Padre nos dar uma bênção, e depois a gente vai terminar com essa música, e nós já queremos deixar aí o nosso abraço, que Deus abençoe vocês, e divulguem a nossa página, compartilhem com seus amigos, chame os seus amigos para curtir a nossa página, e seja Juventude Fiel junto com a gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa Quaresma, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Teu amor supera tudo? Teu amor supera tudo. 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 Que bom estar perto de ti, sentir tua paz em meu coração. Poder alçar um livre voo e assim cantar canto novo, canto novo. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Testemunha tuas maravilhas em minha vida. Viver intensamente o teu amor por mim. Saber que o teu amor supera tudo. Saber que o teu amor supera tudo. Saber que o teu amor